Nossas gargantas durante tantos anos podem agora ser colocadas conjuntamente num fórum público e oficial institucionalizado. E eu queria dividir com vocês algumas experiências de outros países e mostrar para vocês que esse nosso atraso é vergonhoso. Esse nosso atraso na radiodifusão é vergonhoso. Eu falei da BBC. Em relação à Europa, e nós estamos atrasados mais de 80 anos. Em relação aos Estados Unidos, o Vinícius falou aqui da lei de 1934, nós estamos atrasados quase 80 anos. Mas nós estamos atrasados também em relação à América Latina, que já está avançando muito nesse processo em relação a nós. Então eu queria dar alguns exemplos. Eu queria ficar na radiodifusão para não misturar com a questão da mídia em geral, que é um outro debate mais complexo. Porque dentro da órbita do liberalismo nós não podemos a relação Estado e sociedade com os meios impressos é diferente da relação Estado e sociedade com os meios eletrônicos, com a radiodifusão. A radiodifusão, apesar de todas essas novas tecnologias, desses novos canais de transmissão, ainda os veículos de massa ainda trafegam num espectro eletromagnético que é escasso e finito. Cabe alguns, não cabem todos. É um espaço público cujo uso é outorgado a particulares, como a Globo, a Record, etc., pelo Estado em nome da sociedade. Em nosso nome, aquele espectro finito pode ser utilizado por determinadas empresas para prestar, teoricamente, esse serviço público de radiodifusão. Então, é necessário, sim, a gente não pode escapotear e fugir da palavra. É necessário um controle. Fala isso num outro auditório que não seja esse de companheiros da mesma jornada. Fala isso no auditório que tenha 3 empresários presentes. Eles pulam aqui na mesa e vão dizer que nós estamos querendo fazer censura sobre os meios de comunicação. Como censura, se o espaço é público? Se são necessárias regras, por que a família Saad ou a família Marinho pode usar esse espaço e a família Leal, a minha, não pode? Por quê? O que eles são mais do que eu, se nós estamos numa democracia? Né? Pior ainda, como é que um sujeito vai na televisão e diz assim, isso é uma vergonha? E eu fico assim, pô, não é uma vergonha, eu não acho. Geralmente eu não acho, quando ele fala, geralmente eu não acho, é o contrário. Você está certo. Aí eu falo assim, mas peraí, eu não tenho o mesmo alto-falante que ele tem. Ele tem um alto-falante enorme, mas eu não tenho. Por que ele é mais cidadão do que eu? Como é que ele foi escolhido para falar aquilo que ele fala? E eu não fui, ou nós não fomos, os sindicatos não foram, o movimento social não foi. Isso é o nosso atraso, gente. Esse é o nosso atraso que precisa ser recuperado. Eu falei que nós estamos atrasados em relação à Europa, em relação também à América Latina, para enfatizar o seguinte: nós não temos que, numa conferência nessa área, eu estava falando dos meios impressos antes de continuar, o meio impresso é diferente. Quer dizer, o meio impresso não trabalha, no nosso modelo liberal, o meio impresso não trabalha por canais públicos, ele circula por canais privados. Então nós podemos nos juntar, colocar um jornal, fazer um jornal, colocar na banca e a pessoa compra se quiser ou não. É diferente, portanto não trafega no espaço público enquanto a radiodifusão. Então essa é uma diferença muito importante para definir qual é o campo que nós estamos discutindo agora, que é o campo que eu estou discutindo agora, que é o campo da radiodifusão que trafega em espaços públicos. E por isso tem que ter a presença regulatória do Estado. As grandes democracias, como eu disse, na Europa e mesmo nos Estados Unidos, já tomaram essas providências há muito tempo. Portanto, nós não precisamos estar também inventando a roda. Nós vamos buscar experiências exitosas e adaptá-las ou colocá-las para a realidade brasileira. E é isso que eu queria dividir um pouco com vocês. Por exemplo, foi citado aqui a Inglaterra. Eu tive a oportunidade, na década de 90, de acompanhar a concessão do 3º canal de televisão privada na Inglaterra. A Inglaterra tem até hoje 2 canais públicos, que é a BBC 1 e a BBC abertos, né? Depois temos a BBC 1 e a BBC 2, e tem
privados. Naquela época fundou só eu estava lá e acompanhei o debate público, as audiências públicas inúmeras realizadas para se discutir qual era o grupo. Eu guardei até hoje, isso aqui é o canal 5, Channel 5. Qual o grupo que teria condições não de ganhar concessão para ganhar dinheiro, ganhar concessão para prestar um serviço público que complementasse o serviço público de televisão que já era prestado pela BBC e pelos outros dois canais. Quer dizer, teriam setores da sociedade que ainda não estavam sendo contemplados nos seus interesses, nas suas indagações, nas suas vontades, no seu modo de vida, enfim, com o que era oferecido pelos outros canais. Então esse canal deveria contemplar essas aspirações do público. E os grupos, ficaram 4 grandes grupos no final, e eles tinham que apresentar, além de uma proposta financeira, porque é pago, a concessão é paga, e muito bem paga, proporcional ao faturamento previsto. Já imaginou se a Globo tivesse que pagar ao Estado brasileiro uma taxa proporcional ao faturamento dela pelo uso do espectro público que é da sociedade, né? Mas lá eles pagam. Então, lá para a obtenção de uma concessão se dá pela combinação do lance de quanto vai dar de aluguel pela concessão com uma planilha de programação que vai ser analisada pelo órgão regulador para saber se ela atende aquela população que ainda não era atendida pelas outras. E, curiosamente, neste caso, não ganhou a primeira proposta comercial, ganhou a segunda porque a planilha de programação atendia melhor, naquele momento, os interesses da sociedade. Para isso, então, aí eu entro, quer dizer, para isso há um órgão regulador. Desde 2003 na Inglaterra existe um órgão só, o Ofcom. Quem quiser saber como se regula sem censura, é só entrar no site Ofcom, ofcom.com.uk. Está lá, todo dia tem lá, olha, fulano reclamou, não sei o que, será que ele faz a relação, né? Faz a relação entre a sociedade e os meios de comunicação. Na França, desde 19